Olá, hoje vamos conversar sobre perda auditiva, especialmente ao envelhecermos. Quais as causas? Qual o impacto na vida da pessoa quando ela não escuta bem? O que fazer? Vamos saber mais com o meu convidado especial de hoje, que é o Dr. Arthur Menino Castilho. Gente, ele é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, doutorando em otorrinolaringologia pela USP, é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. Seja muito bem-vindo, doutor Arthur. Obrigado, eu que agradeço. Vamos começar a explicar para a população quais os principais tipos de perda auditiva. Olha, você pode classificar as perdas de audição de diversas maneiras, mas basicamente você tem a perda por falta de condução do som, ou seja, quando você tem algo que impede que o som chegue até a parte interna do seu ouvido. Um exemplo mais comum é rolha de cera, né? E você pode ter a perda sensorial, que é a perda que ocorre quando você tem um problema na parte interna do seu ouvido, na cóclea, no órgão sensorial da audição lá dentro. E você pode ter as duas, ou variantes das duas juntas, que é o que a gente chama de perda mista, né? Basicamente são essas três. É possível a gente identificar, sinais do envelhecimento auditivo conforme a gente envelhece? Envelhece esse nosso aparelho auditivo? Na verdade, o que envelhece, o que tem uma funcionalidade prejudicada com os anos, são as células especificamente da audição, são as células ciliadas da audição. Então, no processo de presbiacusia, que é o processo de envelhecimento natural da audição, você tem uma perda de funcionalidade dessas células, que ainda é um campo que precisa ser melhor estudado, é bastante complexo do ponto de vista genético e molecular como isso acontece, mas é na parte interna do ouvido que isso ocorre e é irreversível. É irreversível, conforme a nossa população brasileira está envelhecendo, a gente está vivendo por muito mais tempo, é preciso a gente redobrar a atenção em relação à perda auditiva. Uhum. Então, quanto mais tempo você viver, maior a chance de você ter a perda de audição por presbiacusia de maneira mais intensa. Então, a partir de 65, 70 anos, você começa a já ter alguma dificuldade, ou pode já ter alguma dificuldade de compreender determinados tipos de sons em determinados tipos de ambiente. E conforme você for vivendo mais, né, isso vai se intensificando, porque a perda do tipo presbiacúsica, que a gente está falando, ela, além de ser irreversível, ela é progressiva, ela não para. Pode acontecer nos dois ouvidos ou num só? Sempre nos dois. Acontece sempre nos dois com a mesma intensidade de progressão? Não necessariamente com a mesma, mas são muito parecidas as perdas que ocorrem em presbiacusia nas duas orelhas, é bem próxima uma da outra. Você disse que acontece principalmente a partir dos 65, entre 60 e 70 anos de idade. Mas isso, sentir que está começando a ter algum tipo de problema, pode acontecer antes? Pode. Aos 40, 50 anos? Sim. Existe uma variabilidade nesse tipo de perda de audição. Então, tem indivíduos que com 50 e poucos anos já apresentam na audiometria sinais de presbiacusia. Não é comum, mas pode acontecer. Como tem indivíduos com 75, 80 anos que não tem perda. Também não é comum, mas pode acontecer. A gente não sabe ao certo que pool de genes totais executam esse tipo de perda de audição. É bastante complexo isso, né? Mas sim, ela pode ocorrer em idades mais precoces. Agora, o que acontece muitas vezes é você faz uma audiometria numa pessoa de 55, 60 anos, você já vê sinais iniciais da presbiacusia ocorrendo nas frequências mais agudas do som, mas ela ainda não sente a perda de audição porque é muito pequena. Então, uma coisa é apresentar no exame de audiometria, outra coisa é clinicamente ela ter a queixa. Tá. Você citou a audiometria. A audiometria é o exame diagnóstico, é isso? A audiometria é o exame que mede, entre outras coisas, o nível de audição que a pessoa tem. Ou, no caso, também verifica o nível da perda de audição, classifica a perda de audição que ela tem. Essa classificação da perda de audição, ela é variável? Existem alguns números para isso? Algumas referências? Existem várias maneiras de você classificar a perda de audição na literatura. É uma escala logarítmica, então não dá para falar em percentual de perda. A gente não fala isso. A gente fala em níveis, então você pode ter uma das maneiras de classificar entre leve, moderada, severa e profunda, por exemplo. Mas em presbiacusia isso é um pouco diferente, porque as frequências acometidas usualmente na presbiacusia são as mais agudas e não as graves. Então as frequências graves, via de regra, estão preservadas, enquanto as frequências mais
agudas estão perdidas. Então, depende da frequência que você está falando, não tem perda nenhuma. E depende da frequência que você está falando, tem perda importante. Nossa, que interessante. Explica para a gente, né, para o leigo, que frequências, quais são essas diferenças? No audiograma, na audiometria, a gente vê as frequências do som que são colocadas no aparelho que a fonoaudióloga faz o exame, e aí você vai vendo até que nível a pessoa escuta. Né? No caso da presbiacusia, essas frequências mais acometidas são de 6.000 Hz, de 4.000 Hz, de 8.000 Hz, né, 2.000 Hz, são frequências mais agudas do som. Enquanto as frequências de 250 Hz, 500 Hz são mais graves, normalmente 1.000 Hz normalmente não são acometidas, principalmente em quadros iniciais. Em quadros talvez muito evoluídos isso aconteça também, mas normalmente não. Ou seja, não adianta a pessoa imaginar que, puxa vida, meu pai, meu avô não está ouvindo direito e eu sair gritando. Tem gente que fala muito alto, grita, achando que a pessoa idosa assim vai ouvi-la. Uhum. Isso é fato? Funciona? Não, pode até falar mais alto e a pessoa vai escutar, principalmente se for num ambiente controlado, uma sala que só estão as duas pessoas. O problema é que o mundo não é um ambiente silencioso, o mundo é um ambiente barulhento. Então você vai na igreja, você vai no restaurante, você vai no supermercado, e nesses locais você tem muito ruído, né? Então, mesmo que você fale alto com a pessoa, ela vai ter dificuldade de entender. Diferente de você falar sozinho num quarto de uma casa, só você e ela. O ideal é que essas pessoas usem aparelho de audição, né? Então, eu vou deixar já para o nosso segundo bloco falar sobre o preconceito, inclusive, né, que existe em relação a aparelhos auditivos. Mas antes eu queria saber, assim, as causas. O que causa uma perda auditiva mais acelerada? Por exemplo, se eu na juventude sempre ouvi som muito mais alto até do que o permitido, isso pode exercer influência? Pode, tem dois mecanismos. Algumas situações a gente sabe hoje que elas podem disparar em alguns pacientes, em algumas pessoas, genes que podem acelerar a perda de audição. Então você é como se fosse um gatilho, você dispara. Né? Se você não tivesse sido submetido àquela situação, você não teria isso. E não é só som. Pode ser som ou substâncias químicas que você inala ou ingere. Uau! Isso é novidade para o nosso telespectador. Isso, principalmente no ambiente de trabalho, em fábricas, isso é muito estudado, porque os fumos químicos podem causar ou acelerar a perda de audição, né? Por isso que você tem tanta preocupação com o uso de equipamentos de proteção. Né? E algumas substâncias que você ingere, ou medicamentos, por exemplo, eles podem disparar ou podem piorar uma perda de audição já existente. Ou seja, são múltiplas causas. Se você tem mais de uma, isso pode lá na frente sobrepor a perda natural do envelhecimento, com causa que a gente chama, né? Uma causa que sobrepõe a outra. Então, soma e a sua perda vai ser pior, na verdade. Né? Tá. Agora, e mais mulheres ou mais homens, ou não tem nada a ver? Especificamente para a presbiacusia é parecido, é praticamente igual. Agora, existem outras doenças que causam perda de audição, muitas, né? E aí algumas delas têm diferença no gênero, né? Pode mencionar para a gente? Autoesclerose, por exemplo, uma doença degenerativa genética do ouvido, que causa basicamente perda condutiva e que tem uma incidência maior em mulheres do que em homens, né? Então, depende da causa, do tipo de gene que está sendo acionado, isso vai ser mais comum em mulher do que em homens. Agora, tem perdas que são adquiridas, e aí não muda muito, por exemplo, trauma. Trauma da membrana do tímpano, que causa perda condutiva, por exemplo, explosão, fogos de artifício, barulhos muito intensos, costuma ser mais presente em homens, porque normalmente os homens estão mais associados a situações de trauma, né? Mas assim, isso varia realmente de doença para doença. Agora, essa que a gente começou falando, a presbiacusia é igual. O senhor mencionou no início do nosso bate-papo que é irreversível, né? A presbiacusia, sim. Exato. Isso leva quanto tempo em geral? Se começa a partir dos 65, 70 anos. Pode chegar a uma surdez total e absoluta? Não tem isso. A presbiacusia ela pode chegar a níveis moderados, às vezes raramente severos, mas normalmente é uma perda moderada porque
Para chegar a um nível profundo, a pessoa teria que viver, por exemplo, 130 anos, alguma coisa assim, né? Não daria tempo dela viver para ter uma perda tão intensa. Então, a gente não vê isso na presbiacusia. São perdas normalmente leves e moderadas, quer dizer, de novo, essa classificação não se aplica muito à presbiacusia porque a perda é num grupo de frequências, né? Mas Tá. essa perda, o importante é lembrar que ela tem um impacto importante na vida do indivíduo, né? Ela leva a uma baixa capacidade de compreensão do som, Uhum. baixa capacidade de comunicação, principalmente no paciente idoso, e isso faz com que o paciente se isole, né? E principalmente se ele não estiver reabilitado usando aparelho de audição, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Isolamento social, quer dizer, é péssimo, né? Na Sim, qualidade de vida, inclusive, dessa pessoa ao envelhecer, né? sem dúvida. Aí ela para de ver TV, ligar para os netos, conversar na Exato. igreja, enfim. E o senhor, Deprime, tá? né? É E uma causa que depressão. leva à depressão, inclusive, né? A depressão já é mais prevalente nessa população e você coloca um item a mais para aumentar a depressão. E tem algo que precisa ser lembrado, que é pacientes com presbiacusia Uhum. que não se reabilitam, e reabilitação de presbiacusia é usar aparelho, eles têm a chance aumentada de ter Alzheimer. Então, mais um motivo para você usar aparelho de audição, já que você esteticamente não gosta muito, por exemplo, é que isso vai postergar ou evitar o aparecimento ou diminuir a chance de aparecimento de demência, de Alzheimer, né? E dizem que no Brasil, inclusive, a prevenção de demência em relação à perda auditiva como causa é uma das principais causas modificáveis, né? Uhum, exato, sim, Então, muito bacana esse seu alerta mesmo. sim, é importante. E o senhor tem atendido muitas pessoas idosas já preocupadas com essa perda auditiva ou eles retardam muito para buscar um Retardo, otorrino? retardo. A maior parte dos pacientes não quer usar, porque associam o uso de aparelho de audição com velhice, com fim da vida, com deficiência, com palavras que eventualmente não são bem-vindas, né? Assim, do ponto de vista. E o que a gente faz muitas vezes, quando quem traz é o filho, a nora, o genro, traz a pessoa para consulta, é mostrar que os aparelhos são uma solução muito boa, que vai melhorar muito a qualidade de vida. E antes de criar preconceitos, né, que já existem contra o aparelho, faça um teste aqui, coloca o aparelho, veja a diferença. Quando o paciente faz o teste, coloca o aparelho e vê que a diferença do som é muito grande, que melhora muito, aí a chance dele aderir ao tratamento e usar aumenta bastante. Bom, vamos falar mais sobre isso então logo depois do nosso intervalo, tá bom? Sim. E você não sai daí não, que a gente volta já já. Voltamos conversando hoje sobre perda auditiva com um super especialista, o Dr. Arthur Menino Castilho, presidente da Sociedade Brasileira de Otologia. Doutor Castilho, vamos lá então agora falar sobre o preconceito, né? Como é que a gente acaba com esse preconceito então e qual o papel do aparelho auditivo na qualidade de vida dessa pessoa ao envelhecer? Certo, eu acho que acabar com o preconceito é uma função não só do médico, mas de vários profissionais da área de saúde, né? Fonoaudiólogo e médico, otorrinolaringologista são os mais próximos, mas o geriatra, né, tem um papel também bastante importante nisso, na minha opinião. É mostrar que o aparelho de audição, ele não é grande, ele não é feio e que ele é uma prótese, né, uma externa, que vai ajudar muito na comunicação do paciente. A ideia é fazer com que o paciente faça o teste, né? Então, quando Uhum. ele faz o teste e experimenta, ele aí tem uma opinião equilibrada sobre aquele tratamento. Ele deixa aquela força estética que existe tanto em nós, né, latino-americanos, e ele vê que realmente melhora. Um outro argumento que a gente usa muito forte para conversar com os pacientes é sobre, como eu falei, o Alzheimer. Olha, se você não colocar, você vai aumentar a chance de ter Alzheimer. E, na verdade, ninguém quer ter Alzheimer, né? Então, aí isso junta e aumenta a vontade do paciente em usar. É importante lembrar também que o processo de adaptação de um aparelho de audição ele não é muito simples, ele demanda mais de uma consulta com a fonoaudióloga Tá. e um pouco de paciência, diferente, por exemplo, do uso de um óculos, né, que é bem mais simples. Então, você tem que instruir o paciente que ele tenha paciência e tenha para fazer essas múltiplas consultas para que no final tenha um bom resultado e para que o aparelho fique na orelha e não na gaveta, que é o que acontece quando esse processo é mal feito, né? Perfeito, pois é. Você sabe que assim, eu tive algumas dúvidas encaminhadas, falando assim, é muito difícil, Lina. A gente tem que colocar o aparelho e tem que regular, porque quando eu assisto televisão ou saio e vou passear num restaurante, eu tenho que ficar ajustando esse aparelho.
Qual que é a sua dica para isso? Olha, nessa situação tem alguma coisa errada, né? Porque não era para ficar ajustando. Então, foi aquilo que eu falei, o processo de Perfeito. adaptação ele tem que ser muito bem feito e tem profissionais muito capacitados no Brasil para fazer isso, em vários locais, né? Mas não era para acontecer. Principalmente porque os aparelhos hoje, eles são bastante sofisticados. Mesmo os que existem na rede pública são aparelhos muito bons e que, na verdade, quando eles entram em um determinado ambiente com mais ruído ou com menos ruído, eles identificam e eles mudam de programa sozinho. Você não precisaria apertar e mudar nada. Então, deve ter alguma coisa a ser feita no equipamento dessa pessoa, né? Que bacana esse esclarecimento. Aliás, então, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, também é possível. Sim, existe esse tipo de tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Infelizmente, o número o valor, tá, o montante de recurso que é destinado a isso, na minha opinião, ainda é insuficiente, dado que nós vemos filas bastante grandes para aguardar o recebimento de um aparelho. Mas a Sociedade Brasileira de Otologia, que eu estou presidindo no momento, ela tem uma ação muito próxima com o atual Ministério da Saúde, com a atual Ministra da Saúde, para a solicitação de que isso seja corrigido, e me parece que isso vai ser. Sim, porque nós temos uma população que envelhece muito grande no país e a maioria não tem condição, né, de ir para o médico particular ou adquirir um aparelho. E, aliás, aproveita, o aparelho para aquisição, são vários tipos e vários tipos de preços também. Valores, sim. São. Os aparelhos variam muito, tem muitas marcas no mercado e cada marca tem diversos modelos. Então, o paciente muitas vezes fica sem saber o que é bom e o que é ruim. E, logicamente, quando você fala em venda e compra, aquisição de um aparelho, tem um viés comercial de quem vende, né? Que ele quer que você compre o mais caro, eventualmente, ou o melhor. E nem não necessariamente você precisa daquele. Mas tem múltiplos modelos e eu normalmente sugiro que uma pessoa que possa adquirir vá numa fonoaudióloga independente que possa fazer essa seleção para ele do que ele realmente precisa. Porque, às vezes, ele compra um aparelho muito caro, e as coisas que ele tem naquele aparelho, ele não precisa. Então, ele gastou dinheiro a mais. E, às vezes, ele compra um aparelho muito simples. E as coisas que ele precisaria não estão naquele aparelho. Então, ele não vai usar. Então, precisa ser realmente selecionado entre os modelos que existem para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de perda de audição. Bacana essa sua orientação, esse alerta que sirva para todo mundo que está nos ouvindo, porque tem muita venda também pela internet. Né? O problema da venda per si, é que não. Esse aparelho precisa depois ser regulado, ele precisa ser mapeado, ele precisa ser programado. Então, você comprar um aparelho só na internet, mandar vir para sua casa, não vai adiantar. Você vai depois ter que levá-lo a um profissional que mexe com o aparelho para que ele seja programado e todo o processo de adaptação se inicie. Né? Então, e aí que as coisas dão errado. Né? Você compra um aparelho errado, compra um aparelho que machuca o seu ouvido, compra um aparelho grande, aí vai um monte de coisa. Por isso que isso é uma área bem de nicho que você precisa ir num fonoaudiólogo muito capacitado. Primeiro no otorrinolaringologista para ver se é indicação de aparelho, ou não, ou outra perda de audição, como a gente falou, e depois um fonoaudiólogo capacitado para fazer essa adaptação. Uma vez que eu passe a utilizar um aparelho auditivo, né, bem ajustado, tudo de forma muito correta, eu consigo recuperar a audição, a minha qualidade de vida ou não? Então, no caso da presbicusia que a gente falou, essa perda não volta, né? Mas você consegue amplificar o som e, vamos dizer, não seria recuperar, porque a audição não é recuperável nessa situação, mas você amplificando o som, você consegue escutar aquelas frequências que você perdeu. A gente chamaria de reabilitar. Ou seja, eu posso manter minha qualidade de vida até os 80, 90 anos com o aparelho, ou tem outras medidas que eu preciso acoplar junto? Se a sua perda for passiva de amplificação, que é o que a gente falou que a maior parte dos pacientes sim, você vai programando, adaptando o aparelho, pode chegar em determinado momento, você tem que adquirir outro, porque o nível de potência e reserva daquele aparelho que você tem já não serve mais, você precisa de um mais potente, né? Mas isso demora. Mas sim, você pode usar até o fim da vida, sim. A não ser, não se aplica a presbiacusia, mas se você tiver uma perda muito grande de audição, pode ser que o aparelho de audição não dê ganho. Existem outros tratamentos, além do aparelho de audição, para a reabilitação da audição, que são cirúrgicos, que é o caso, por exemplo, do implante coclear, que não é o foco de hoje que a gente está falando, né?
Para a gente caminhar meio para o final, né? Eu queria saber o seguinte: há maneiras da gente prevenir esta perda de audição ao envelhecer? Não. Medidas que a gente pode poder tomar durante a vida? Não tem. Não tem, porque na verdade ela é genética. É assim, isso faz parte de todo o processo de envelhecimento do organismo. Isso, um dia, talvez, nós consigamos descobrir quais todos os genes envolvidos nisso e fazer o que a gente chama de knockdown, né? Travar o gene e você não envelhecer a audição, não envelhecer a pele, não envelhecer o cabelo, não envelhecer o olho, né? Que é o sonho da vida eterna aí, né? Mas no momento a gente não consegue fazer isso. Essa perda, ela vai evoluir em diversos níveis, dependendo do tipo de pessoa, né? Tá. Eu queria saber mais uma questão, assim, você acha que o que a gente pode fazer para que as pessoas procurem o especialista antes, logo que começa os primeiros sinais? Certo. Os principais sinais estão ligados à perda da capacidade de compreensão. Então, por exemplo, mas normalmente quem percebe isso não é a pessoa, é quem está do lado, a filha, o filho, o genro, a nora, né? Sei lá, quem trabalha com a pessoa. Tá. Que a pessoa tem que repetir muitas vezes para a pessoa, a mesma coisa ela não entende. A pessoa começa a escutar a televisão muito alto, né? Não consegue às vezes falar ao celular, tem que botar no viva voz para falar, porque ela já não está conseguindo usar, né, de outra maneira. Ou ela reporta para a gente que vai em determinado ambiente, como a gente falou, na missa. Eu falei missa porque é um ambiente ruidoso, né? Ou você vai tem eco. Você vai num restaurante, ou você vai em algum local onde tem muita gente e você começa a escutar, mas não entender. São todos sinais de você provavelmente está tendo perda em frequências agudas do tipo presbiacusia. Olha, isso é interessante porque muita gente começa a perguntar, não escutei direito, repete para mim, e a pessoa acha que já é um tipo de demência ou que é um sinal normal do envelhecimento, que não há mais o que fazer. Não tem só isso que faz você não compreender. Por exemplo, você tem alterações no sistema nervoso central em relação à perda de audição que podem alterar a capacidade de compreensão no cérebro, né? Mas o mais comum nessa faixa etária que a gente estava falando é realmente a perda periférica da audição, que é no ouvido mesmo. É o ouvido que não está ouvindo, né? Ou seja, o preconceito, como você mencionou algumas vezes nessa nossa conversa, precisamos combatê-lo, né? Sim. Inclusive porque a pessoa acha que ela está ficando surda, ela já está chegando no final da vida e isso não é verdade. Não é verdade, de jeito nenhum. A maior parte dos pacientes que começam a usar o aparelho começam a usar com 65, 70 e a expectativa de hoje está lá em cima, né? Então, vai viver muitos anos bem, que viva muitos anos e viva bem. E viver bem também é viver escutando bem, né? Entre outras coisas. Com certeza. Pela tua experiência, uma pessoa que assume que vai usar um aparelho auditivo, passa a usar todo santo dia, tem que usar o dia inteiro, tira para dormir, como é que é esse hábito? O uso o dia inteiro, normalmente ela vai querer usar o dia inteiro, porque ela vai ver que isso traz benefício, e tira normalmente à noite para dormir só e coloca no dia seguinte de manhã. Não pode tomar banho com o aparelho. Alguns aparelhos são à prova d'água, mas não é aconselhável que faça isso. Mesmo porque aquele momento que você está no banho, o ideal é que você não tem aparelho, né? Você vai tomar banho, você vai passar sabonete ali, shampoo, então o aparelho vai atrapalhar, né? E é bacana também, como você mencionou, que os familiares fiquem muito atentos, porque em geral é o familiar que nota os primeiros sinais e que estimula, inclusive, a pessoa idosa a procurar ajuda. Verdade. Ou que traz na marra, né? Quando não quer vir, porque muitas vezes a pessoa não quer vir, né? E aí vem aquele trabalho de fazer ela testar. E aí quando você faz o teste é que ela muda de opinião. Mas normalmente as pessoas que estão em volta são extremamente importantes para catalisar esse tratamento, trazer essa paciente ou esse paciente para a gente. Você diria que a Sociedade Brasileira de Otologia tem preocupações em relação a esse envelhecimento da população brasileira e fazer campanhas para que a gente tenha uma qualidade auditiva melhor em todas as fases da vida? Sim, a gente tem campanha todo ano, a campanha da Semana da Surdez, e a gente tenta trazer isso para os pacientes. Mas, na verdade, hoje, a penetração dessa informação é muito maior por mídia social. A gente tenta fazer isso por mídia social, porque daí dá para fazer o ano inteiro, né? E tem uma coisa que a gente gosta de sensibilizar.
Infelizmente, felizmente, né, perda de audição desse tipo não mata ninguém. Então é uma doença que muitas vezes fica no segundo plano nas prioridades de tratamento de um país ou de uma pessoa. E a gente está tentando trazer para cima isso, que na verdade ela não está ligada à mortalidade, porque ninguém morre que tem perda de audição, mas está ligada com a importante perda da qualidade de vida, evoluindo até em algumas situações para demência. Perfeito. Quer passar um recado final para a população que está nos assistindo, que o nosso tempo, infelizmente, acabou? Olha, eu queria agradecer e dizer que o mais precoce possível que a gente comece qualquer tratamento, ele é o mais eficaz. Então, os primeiros sinais da perda de audição, seja ela qual de origem for, procure o médico otorrinolaringologista para que seja feito o diagnóstico. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação, doutor Arthur. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada a vocês também que nos acompanharam aqui no programa. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, obrigada, até a próxima.